Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre inconstitucionalidade formal e material. Nós já estudamos na última aula que ocorre a inconstitucionalidade quando uma norma jurídica fere a Constituição ou então quando a ausência de uma norma jurídica fere a Constituição. Quando uma norma jurídica fere a Constituição, ocorre a inconstitucionalidade por ação. E quando a ausência de uma norma jurídica fere a Constituição, ocorre a inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação pode ser uma inconstitucionalidade formal ou uma inconstitucionalidade material. A nossa aula de hoje é para estudar as diferenças entre a inconstitucionalidade formal e a material, e não os tipos de inconstitucionalidade formal e material que serão estudados nas próximas aulas. Então vamos começar pela inconstitucionalidade formal, que também é chamada de inconstitucionalidade orgânica ou nomodinâmica. A inconstitucionalidade formal ocorre quando o legislador não observou a forma exigida pela própria Constituição para a elaboração da norma jurídica. A Constituição Federal determina como a norma jurídica deve ser elaborada. Se o legislador não observar a forma prescrita na própria Constituição, a norma apresentará uma inconstitucionalidade formal. Por exemplo, a Constituição Federal determina se um assunto deve ser regulamentado por lei ordinária ou por lei complementar, ou então se é competente para legislar sobre determinada matéria a União, os estados ou os municípios, ou ainda se uma lei é de iniciativa do Poder Executivo ou Legislativo. Então, a própria Constituição Federal determina de quem é a competência legislativa e como será o processo legislativo para a elaboração de uma norma jurídica. Se o legislador não observar a forma exigida na Constituição para a elaboração da norma jurídica, dá-se-á inconstitucionalidade formal. Na inconstitucionalidade formal, não se analisa se a matéria da norma jurídica é inconstitucional ou não, mas sim se a forma como ela foi elaborada, como a norma jurídica foi elaborada, obedeceu à Constituição. Então vamos ver um exemplo de inconstitucionalidade formal. Uma lei do Estado do Paraná determinou que as operadoras de telefonia celular deveriam incluir em sua propaganda a advertência de que o uso excessivo de celular poderia gerar câncer. O STF decidiu que essa lei do Paraná violou a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e declarou a inconstitucionalidade formal da norma. Como a gente pode verificar, o Estado do Paraná não observou a forma prevista na Constituição para legislar sobre telecomunicações, pois a Constituição Federal determinou que deveria ser uma lei federal e não uma lei estadual. Mais um exemplo de inconstitucionalidade formal. Uma lei do Estado de São Paulo, de iniciativa do Poder Legislativo, implementou um programa de saúde vocal para os professores, alterando o regime jurídico dos servidores. O STF declarou a inconstitucionalidade formal dessa lei estadual de São Paulo. Por quê? Porque a Constituição Federal determina que somente lei de iniciativa do Poder Executivo poderá alterar o regime dos servidores, e não lei de iniciativa do Poder Legislativo. Agora vamos estudar a outra inconstitucionalidade por ação, que é a inconstitucionalidade material, que também é chamado de nomoestática, inconstitucionalidade substancial e também inconstitucionalidade de conteúdo. A inconstitucionalidade material ocorre quando o conteúdo de uma norma jurídica afronta a Constituição Federal. A Constituição Federal ela traz vários preceitos e princípios. Se alguma norma jurídica ferir esses preceitos e princípios, essa norma então deverá ser declarada inconstitucional. Na inconstitucionalidade material não se analisa o procedimento de elaboração da norma jurídica, por exemplo, se a espécie de lei está correta, se a iniciativa de lei foi correta, se a competência está correta, mas se analisa se o conteúdo da norma jurídica está de acordo com a Constituição. Então vamos ver um exemplo de inconstitucionalidade material. O Estado de Goiás promulgou uma lei que previa exceções ao nepotismo, determinando que, por exemplo, pudessem ser nomeados até 2 parentes para os cargos públicos, que não seria nepotismo. O STF entendeu que a lei do Estado de Goiás possuía um vício material. Por quê? Porque contrariava o princípio da moralidade e da eficiência previstos na Constituição Federal.
Como se pode verificar, a matéria da Lei de Goiás feria alguns princípios constitucionais. Por isso, o vício é material. Então, para entendermos a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material, nós podemos comparar uma lei com esse frasco que tem em nosso slide. Se a Constituição Federal determinar que a forma desse frasco tem que ser um cilindro, se esse frasco for uma esfera, um cubo, um prisma, ele terá uma inconstitucionalidade formal, porque não observou a forma prevista na Constituição. E também, se a Constituição determinar que o conteúdo desse frasco seja água, se o legislador colocar café ou perfume, o conteúdo dessa norma, ou seja, o conteúdo desse frasco estará ferindo a Constituição Federal e haverá então uma inconstitucionalidade material. E agora uma pergunta: uma norma jurídica pode ter um vício formal e um vício material ao mesmo tempo? Sim, a norma jurídica pode ter uma inconstitucionalidade formal por não ter obedecido o procedimento legislativo previsto na Constituição e também pode ter uma inconstitucionalidade material porque seu conteúdo feriu a Constituição. Então vamos concluir a nossa aula de hoje. Inconstitucionalidade formal ocorre quando o legislador não observou a forma exigida pela própria Constituição para elaborar uma norma jurídica. E a inconstitucionalidade material, ela ocorre quando o conteúdo de uma norma jurídica afronta um preceito ou um princípio da Constituição Federal. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se já em nosso canal e visite nosso site.